O sofrimento é uma escolha. Provavelmente você acabou de querer rejeitar essa frase. Algo dentro de você se rebelou imediatamente. Algo profundo, algo que diz: não, o que aconteceu comigo foi real, não foi escolha, me machucaram, eu não escolhi isso. E você tem razão, completamente. A dor que te causaram é real. O que aconteceu com você aconteceu. Não foi imaginado, não foi culpa sua, não foi algo que você pediu, nem algo que você mereceu. Mas o que está te destruindo agora não é essa dor. É algo diferente. Algo que sim, é escolha sua, mesmo que você nunca tenha reconhecido isso em toda a sua vida. Chama-se sofrimento. E é a coisa mais silenciosa que já vai acontecer com você. Porque entra sem que você perceba. Se instala sem se anunciar. Se torna parte de você sem perguntar se você realmente quer isso ali. Sem te dar a opção de rejeitá-lo. Sem mostrar suas verdadeiras intenções. E quando você finalmente nota, quando finalmente reconhece que algo está te consumindo por dentro, já faz anos que está vivendo dentro de você. Anos te consumindo em silêncio. Anos pesando em cada decisão que você toma. Anos afetando como você se relaciona com tudo e com todos, sem que você consiga identificar exatamente de onde vem essa sensação permanente de esgotamento que não tem nome, mas que está ali sempre. Existe algo que você precisa entender antes de continuar ouvindo. Algo que os estoicos descobriram há 2000 anos. Algo que a psicologia moderna está redescobrindo agora mesmo, com estudos que confirmam o que esses filósofos já sabiam há muito tempo. Algo tão simples que, quando você entende, vai se perguntar por que ninguém te disse isso antes. Por que em todos os anos que você viveu, ninguém te fez essa distinção fundamental que muda absolutamente tudo? A diferença entre dor e sofrimento. Não são a mesma coisa. Não são sinônimos intercambiáveis. Não são a mesma coisa com palavras diferentes para parecer mais inteligente ou mais filosófico. São dois processos completamente diferentes que acontecem em momentos diferentes e produzem resultados completamente opostos na sua vida. Um é inevitável. Inevitável significa que você não pode evitar, não importa o que faça, não importa o quanto tente, não importa o quanto se prepare. Vai chegar, vai acontecer. Você não tem controle sobre essa parte da equação. O outro é uma decisão que você toma todo dia, sem reconhecer como decisão, sem perceber, sem se dar conta de que a cada momento você está escolhendo ativamente manter algo que poderia soltar. E essa diferença, essa distinção brutal entre os dois processos, é exatamente o que separa quem a dor transforma de quem a dor enterra permanentemente. Agora mesmo, neste exato momento enquanto você ouve isso, provavelmente está carregando sofrimento que não reconhece como escolha. Sofrimento que você acredita que outros te impuseram, que acredita que não pode evitar, que acredita que é simplesmente parte de como você é, parte da sua personalidade, parte da sua história, parte de quem você é num nível tão profundo que se separar disso parece impossível. Parece que soltar esse sofrimento significaria perder uma parte de você, mas não é. Não é parte de quem você é algo que você faz, é uma escolha que você toma repetidamente sem reconhecer lá como tal. Uma escolha que ninguém te ensinou a reconhecer. Uma escolha que você pode parar de fazer no momento exato em que a enxerga claramente pelo que realmente é. Nos próximos minutos você vai entender exatamente como fazer isso. Não com conselhos reconfortantes que te deixam se sentindo bem momentaneamente, mas sem mudar nada de verdade na sua vida. Não com frases motivacionais vazias que parecem poderosas quando você ouve, mas que não produzem nenhum tipo de transformação genuína quando o vídeo termina. Com verdades brutais, com verdades desconfortáveis, com verdades que os estoicos descobriram ao enfrentar sofrimento real, não teórico, não imaginado, não tirado de livros. Real, físico, devastador, que aconteceu diretamente com eles.
Marco Aurélio enfrentou tragédias que teriam destruído qualquer pessoa comum que não desenvolveu a capacidade de enfrentar o que vem sem desmoronar. Perdeu 8 dos seus 13 filhos. Perdeu pessoas que amava. Enfrentou traições de pessoas em quem confiava completamente. Governou durante pragas que destruíram milhões de vidas, enquanto tentava manter sua clareza mental no meio do caos absoluto. E não desmoronou. Não porque fosse um ser humano diferente de todos os outros, mas porque descobriu algo sobre a relação entre dor e sofrimento que permitia a ele enfrentar qualquer coisa sem se deixar destruir. Epicteto foi escravo. Não de forma teórica, não de forma que possamos imaginar do conforto das nossas vidas atuais, onde o pior dia provavelmente não se compara ao mais leve que Epicteto enfrentou. De forma real, física, brutal. Conheceu a dor em primeira mão. Conheceu a humilhação em primeira mão. Conheceu a perda de controle absoluto sobre sua própria vida em primeira mão. Era propriedade de outro ser humano. Podia ser vendido. Podia ser separado de pessoas que amava. Não tinha voz nem decisão sobre as coisas mais fundamentais da sua existência. E desse lugar, das circunstâncias mais desfavoráveis imagináveis para um ser humano, se tornou um dos filósofos mais influentes da história inteira. Não apesar da dor, através de como lidou com a dor. Sêneca enfrentou o exílio forçado. Foi separado de tudo que conhecia. Perdeu pessoas que amava. Enfrentou eventualmente sua própria morte forçada, quando o presente da vida foi arrancado das suas mãos sem permissão, nem negociação, nem opção de defesa. E nunca perdeu sua clareza. Nunca perdeu sua capacidade de ver a realidade como ela era, sem que o sofrimento distorcesse sua perspectiva. Nenhum dos três evitou a dor. Nenhum fingiu que não existia. Nenhum fingiu que não afetou. Receberam completamente. Enfrentaram diretamente. Não fugiram dela nem por um segundo, mas fizeram algo diferente com ela depois de recebê-la. Algo que a maioria de nós nunca aprende a fazer porque ninguém nos ensina. Porque ninguém que nos criou compreendeu essa distinção. Porque a cultura em que crescemos não nos deu ferramentas para fazer essa separação fundamental. E isso exatamente é o que você vai entender nos próximos minutos. Você vai entender a diferença real entre dor e sofrimento. Não como conceito teórico, como ferramenta prática que você pode aplicar imediatamente na sua vida. Você vai entender por que continua sofrendo por coisas que já passaram há anos. Por que eventos que duraram segundos ou dias continuam te afetando como se tivessem acabado de acontecer. Você vai entender como sua mente transforma segundos de dor em décadas de sofrimento sem que você perceba, sem que você veja, sem que você tenha consciência de que esse processo está acontecendo. Você vai entender por que a crença de que o sofrimento te faz forte é a mentira mais perigosa que te venderam durante toda a sua vida. Você vai entender como os estoicos conseguiam enfrentar dor extrema sem deixá-la se transformar em sofrimento permanente. Você vai entender por que toda vez que você revive uma lembrança dolorosa, está escolhendo se machucar de novo. Você vai entender a diferença entre levar um golpe e ficar no chão. Você vai entender por que as pessoas que mais sofrem não são as que mais sentem dor, mas as que menos aceitam. Você vai entender como a história que você conta sobre sua dor decide se ela te liberta ou te enterra. Você vai entender como transformar a dor em sabedoria de forma concreta e aplicável. Você vai entender o momento exato onde começa a liberdade real. E você vai entender por que essa dor que você não processa se transforma no sofrimento que você não consegue explicar. 10 lições, 10 verdades que os estoicos descobriram enfrentando o pior que a vida pode dar. 10 verdades que vão mudar como você interpreta cada dor que experimentou e cada dor que virá. Mas primeiro preciso que você faça algo. Preciso que você seja honesto comigo, mas mais importante, consigo mesmo. Porque o que vem não vai funcionar se você entrar com a mesma negação com que tem enfrentado isso durante anos. Se entrar acreditando que seu caso é diferente.
Se entrar pensando que essas lições são para outros, mas não para você, o que vem exige honestidade. Exige que você admita o que já sabe, mas não quer ver. Antes de começarmos, me conta nos comentários, qual é essa dor que você sente que não consegue soltar? Aquela que volta sozinha quando você acha que já deixou ir. Aquela que aparece nos momentos mais tranquilos, quando você deveria estar em paz. Aquela que ninguém mais sabe que você ainda carrega. Escreve aí embaixo, não ignora, porque o que vem você vai querer ouvir com tudo isso em mente. Porque cada lição que vem vai falar diretamente disso que você escreveu. Cada uma. Se prepara, porque o que vem não vai te deixar igual. Não vai te deixar sem mudanças. Não vai te deixar com as mesmas crenças. Não vai te deixar com a mesma relação que você tem com a dor agora. O que vem vai mudar isso, se você permitir. E essa é a única condição. Permitir. Primeira lição estoica. A dor chegou sem pedir permissão, mas o sofrimento entrou porque você deixou. Pensa em algo que te machucou. Não força. Você não precisa procurar em arquivos de memória, nem revirar o passado conscientemente. Só deixa chegar sozinho. A lembrança que vem naturalmente quando você não procura. O momento que aparece na sua mente sem convite, sem aviso prévio, sem pedir permissão para estar ali. Tem? Bom, não deixa ir ainda. Agora observa, enquanto você mantém isso completamente na mente, o que está acontecendo no seu corpo neste exato momento enquanto pensa nisso. Algo tensiona, algo aperta, algo se ativa fisicamente em você, mesmo que esse momento tenha passado há meses. Tenha passado há anos. Tenha ficado num passado que fisicamente já não existe em lugar nenhum do presente real. Seu estômago tensiona, sua mandíbula aperta, algo no seu peito se ativa, sua respiração muda sutilmente. Seu corpo está respondendo a uma lembrança como se estivesse acontecendo agora, como se o tempo não tivesse passado, como se a dor estivesse acontecendo neste segundo exato onde você está sentado ouvindo isso. E essa resposta física, essa reativação corporal diante de um evento que já terminou há muito tempo, é o sinal mais claro possível de que você não processou essa dor, que ainda está viva dentro de você, que ainda funciona como se fosse presente quando já é passado, que ainda tem poder sobre você num momento onde já não deveria ter nenhum, que ainda está ali, em você, ocupando espaço, consumindo energia, afetando como você vive cada dia, mesmo que você não perceba conscientemente. Epicteto foi escravo, não de forma teórica, não de forma que possamos imaginar do conforto das nossas vidas atuais, onde o pior dia que experimentamos provavelmente não se compara ao mais leve que Epicteto enfrentou durante sua vida. De forma real, física, brutal, conheceu a dor em primeira mão, conheceu a humilhação em primeira mão, conheceu a perda de controle absoluto sobre sua própria vida em primeira mão, de formas que a maioria de nós não consegue imaginar, mesmo que tentemos muito seriamente, mesmo que coloquemos toda a nossa capacidade de imaginação a serviço de entender o que ele experimentou. E desse lugar, dessa experiência direta da dor mais extrema que um ser humano pode experimentar enquanto ainda é ser humano, descobriu algo que mudou completamente sua relação com o que aconteceu com ele. Descobriu a diferença real entre dor e sofrimento. A dor chegou sem pedir permissão, entrou à força, fez seu trabalho, foi devastadora enquanto estava acontecendo. Não deu opção de evitar, nem de se preparar, nem de escolher se queria enfrentar ou não. Mas o sofrimento entrou porque ele deixou. Essa distinção parece sutil na primeira vez que você ouve. Parece quase uma diferença de palavras e nada mais. Parece que estamos brincando com semântica em vez de falar de algo real e significativo que possa mudar sua vida. Mas dentro dessa distinção, dentro dessa separação aparentemente simples entre duas palavras que todos usam como se fossem sinônimos, está toda a diferença entre estar preso permanentemente num passado que já não existe e estar livre para viver completamente no presente,
onde sua vida realmente acontece. Porque a dor é um evento. Tem início, tem desenvolvimento, tem fim. Chegou, aconteceu, foi embora. Pode ter sido devastadora enquanto estava acontecendo. Pode ter durado dias, pode ter durado semanas, pode ter sido a coisa mais intensa que você já experimentou em toda a sua vida até aquele momento. Mas foi embora, já terminou, já não existe no presente, já não tem forma física nem real de te afetar neste momento. O sofrimento é algo completamente diferente. O sofrimento é o que acontece depois da dor. É o que sua mente faz com essa dor depois que a dor já parou de acontecer. É o processo que transforma algo temporário em algo permanente. É a transformação involuntária de um evento que terminou numa presença que não termina. É o replay constante, a recriação perpétua. O peso que você carrega de um momento que já não tem poder real sobre você, exceto se você der essa energia através da atenção que dá a ele, através dos pensamentos que dedica a ele, através do espaço mental que permite que ele ocupe. E aqui está a parte que provavelmente ninguém nunca te disse. A parte que muda tudo quando você entende de verdade. A parte que os estoicos descobriram e que a maioria das pessoas que estudam filosofia nunca capta porque parece simples demais para ser verdade. Esse replay, essa recriação constante, essa alimentação perpétua da dor passada é sua escolha. Você não sente como escolha, não experimenta como algo que decide conscientemente cada vez que faz. Parece automático, parece involuntário. Parece algo que simplesmente acontece com você sem que possa fazer nada a respeito. Mas não acontece com você. Você faz, sua mente faz. Você alimenta esse processo e sua mente é parte de você. Pensa no que você acabou de fazer há pouco. Quando eu pedi que você pensasse em algo que te machucou. Eu pedi, e você fez. Ninguém mais fez por você. Ninguém mais recriou esse momento na sua mente. Ninguém mais reativou essa resposta física no seu corpo. Você recriou na sua mente, neste momento, voluntariamente. E quando ninguém te pede, quando ninguém te lembra de pensar nisso, quando não há estímulo externo que dispare conscientemente, quantas vezes por dia você recria mesmo assim? Quantas vezes algo te lembrou remotamente essa situação e automaticamente você reviveu toda a dor de novo, todo o peso, toda a intensidade, como se tivesse acabado de acontecer há 5 minutos em vez de há anos? Quantas vezes você ficou acordado de noite dando replay nesse momento na sua cabeça enquanto deveria estar descansando? Enquanto seu corpo precisa se recuperar e sua mente decide reviver exatamente o que mais te machuca? Quantas vezes em conversas com outros, em momentos que não tinham nada a ver com isso, a mente te levou automaticamente de volta para aquele lugar, sem avisar, sem pedir permissão, sem te dar a opção de não ir. Cada uma dessas vezes foi uma escolha que você não sentiu como escolha, mas que foi. E essa escolha repetida, essa alimentação constante e repetitiva do sofrimento, é exatamente o que te mantém preso numa dor que já deixou de existir há muito tempo, mas que você continua mantendo viva através dessa alimentação. Epicteto não ignorou sua dor. Não fingiu que não aconteceu. Não fingiu que não afetou. Não tentou se convencer de que estava tudo bem quando claramente não estava. Recebeu completamente. Enfrentou diretamente. Mas não recriou depois que terminou. Não alimentou constantemente depois que o evento já passou. Não deu permissão para se instalar permanentemente no seu presente ocupando o espaço que já deveria estar livre. Porque compreendeu algo fundamental. Toda vez que recriava, toda vez que alimentava depois que terminou, não estava processando a dor de nenhuma forma útil. Não estava pensando nisso para entender melhor. Não estava enfrentando para superar. Estava escolhendo o sofrimento, deliberadamente, repetidamente, sem fim à vista. E essa escolha era a única coisa real entre ele e sua liberdade. Não suas circunstâncias, não sua história, não o que outros fizeram com ele, não a injustiça que experimentou.
Sua escolha de alimentar ou não alimentar o sofrimento depois que a dor terminou. E essa mesma escolha, essa mesma capacidade de decidir se alimenta ou não alimenta, você tem. Agora mesmo, neste momento, sem precisar esperar condições ou circunstâncias perfeitas. A escolha existe. Sempre existiu. Só que ninguém te mostrou até agora. Segunda lição estoica. Sua mente transforma um segundo de dor em anos de sofrimento. Existe algo que sua mente faz automaticamente que ninguém te ensinou a ver. Algo que acontece em cada momento onde você processa a experiência dolorosa. Algo que acontece sem que você perceba, sem que você registre, sem que você tenha consciência de que esse processo está rodando em segundo plano na sua mente constantemente. E essa função invisível da sua mente, essa operação automática que ninguém nunca te explicou, é exatamente a razão pela qual você continua sofrendo por coisas que já passaram há muito tempo. Por coisas que na realidade externa já não existem. Por coisas que já não têm poder real, exceto o poder que você dá a elas. Marco Aurélio escreveu algo que parece simples quando você lê pela primeira vez. Algo que quando te dizem inicialmente, soa como mais uma frase bonita que não vai mudar nada de verdade. Mas contém uma verdade devastadora que quando você entende de verdade, muda a forma como interpreta absolutamente tudo que já aconteceu com você e tudo que vai acontecer. Não são as coisas que nos destroem, mas os julgamentos que colocamos nelas. Julgamentos. Essa palavra, julgamentos. Não os eventos, não as dores, não as traições, não as perdas, não as circunstâncias. Os julgamentos que você atribui aos eventos depois que já aconteceram. Os julgamentos que sua mente automaticamente anexa a cada experiência dolorosa sem que você decida conscientemente. Porque um evento doloroso tem duração, tem começo e fim, como qualquer coisa real no mundo físico, como qualquer coisa que acontece no tempo, tem um ponto onde começa e um ponto onde termina. Pode ter durado um segundo, a traição pode ter se revelado numa mensagem, uma única mensagem que mudou tudo. A rejeição pode ter acontecido numa conversa de 5 minutos. A perda pode ter sido anunciada numa ligação breve. Segundos, minutos, talvez dias. Mas você transforma isso em algo que dura anos. Como sua mente faz essa conversão? Através de julgamentos repetitivos, através de narrativas que você constrói automaticamente em volta do evento e que repete na sua cabeça como disco arranhado que você não consegue desligar. Isso não deveria ter acontecido. Sou tão idiota por ter confiado em alguém que não merecia minha confiança. Isso significa que não sou suficiente, que nunca vou ser suficiente. Ninguém vai querer algo que está quebrado por dentro. Sempre acontece a mesma coisa comigo. Sempre. Cada um desses julgamentos não é sobre o evento original. Não é sobre o que realmente aconteceu naquele momento. É sobre a história que você construiu em volta do evento depois que já aconteceu. É a narrativa que sua mente anexa automaticamente a cada experiência e que transforma algo temporário em algo permanente. E toda vez que você repete, toda vez que revive essa narrativa, toda vez que sua mente volta automaticamente para esse mesmo julgamento, você está transformando algo que durou segundos em sofrimento que dura anos. Você não está processando, não está curando, não está enfrentando, está alimentando, está recriando, está mantendo vivo artificialmente algo que já deveria ter terminado. Marco Aurélio entendia isso com precisão brutal. Toda vez que enfrentava algo difícil, algo que doía, algo que desafiava, observava primeiro. Antes de deixar sua mente construir a narrativa automática, observava. Separava o evento do julgamento. O que aconteceu do que decidiu pensar sobre o que aconteceu. Os fatos puros da história que sua mente queria construir automaticamente em volta desses fatos. E essa separação, esse espaço entre fato e narrativa, esse momento onde você observa antes que o julgamento automático tome controle, era exatamente onde a liberdade dele vivia. Porque não podia mudar que o traíram.
Não podia mudar as perdas que enfrentou. Não podia mudar as guerras que teve que navegar. Não podia mudar as mortes que presenciou. Mas podia mudar os julgamentos que atribuía a cada um desses eventos. E nessa mudança, nessa decisão de observar antes de narrar, antes de julgar, antes de construir a história automática, a dor se mantinha onde pertencia. No passado, em vez de se instalar permanentemente no presente, através de julgamentos repetitivos que a transformavam em sofrimento perpétuo que não tinha fim à vista, agora mesmo você está fazendo isso com algo na sua vida. Existe um evento passado que sua mente transformou em narrativa permanente. Um evento que durou segundos ou dias, mas que sua mente transformou em algo que ocupa espaço mental permanente através de julgamentos que você repete sem perceber. E essa narrativa, essa história que você construiu em volta do evento, é o que está te destruindo agora, não o evento. O evento já terminou há muito tempo. Só a narrativa continua rodando, só os julgamentos continuam funcionando, só a história que você construiu continua ocupando espaço. E aqui está algo que você precisa entender sobre os julgamentos que sua mente faz automaticamente. Sua mente não os escolheu ao acaso, aprendeu. Aprendeu de como os adultos à sua volta processavam seus próprios eventos dolorosos quando você era criança. Aprendeu da cultura. Aprendeu de como os outros te ensinaram a interpretar o que acontecia com você. E isso significa algo importante. Se aprendeu, pode desaprender. Se foram construídos, podem ser reconstruídos. Se foram padrões que sua mente adotou automaticamente, podem ser padrões que sua mente deixa de adotar quando você os vê pelo que realmente são. Não verdades absolutas sobre você mesmo. Não evidência de que você é quebrado ou incapaz ou indigno. Julgamentos. Só julgamentos. Narrativas que sua mente constrói automaticamente e que você pode observar, ver, examinar e decidir conscientemente se quer manter ou não. Marco Aurélio não eliminou os julgamentos à força. Não se obrigou a pensar positivamente. Não fingiu que estava tudo bem quando não estava. Observou, viu pelo que eram. Narrativas construídas, não realidade absoluta. E nessa observação, nesse momento onde você vê a narrativa como narrativa e não como verdade inquestionável sobre você mesmo e sobre sua vida, algo fundamental mudou. Porque quando você vê que a narrativa é construção, quando reconhece que está criando você sem perceber, quando aceita que tem opção de construir uma diferente, o sofrimento começa a perder seu poder. Não imediatamente, não completamente de uma vez, mas começa. E essa brecha, esse espaço entre o evento e o julgamento, esse momento onde você pode observar antes de narrar, é exatamente o espaço onde a liberdade do sofrimento vive. Marco Aurélio escrevia isso toda noite. Não como exercício acadêmico, como prática de sobrevivência mental, como forma de manter essa separação entre evento e julgamento, que era a única coisa que permitia a ele governar o império mais poderoso do mundo sem se deixar destruir pelo que acontecia com ele. E você pode fazer o mesmo. Não precisa ser imperador. Não precisa enfrentar guerras, nem pragas, nem perdas extremas. Só precisa ver a separação, o espaço entre o que aconteceu e o que você decidiu pensar sobre o que aconteceu. E nesse espaço, existe liberdade que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Terceira lição estoica: sofrer não te faz mais forte, te faz mais fraco. Existe uma mentira que te venderam desde criança. Uma mentira tão antiga que você a aceitou como verdade absoluta sem questionar nunca, sem fazer uma única pergunta sobre se realmente é verdade. Sem examinar uma única vez se o que te disseram faz sentido quando você olha de perto. Uma mentira que te manteve preso em sofrimento desnecessário durante anos, acreditando que esse sofrimento tinha propósito, acreditando que cada momento que você sofreu estava te fazendo algo bom por dentro, acreditando que a dor que você carrega tem um fim nobre que eventualmente vai se revelar. O sofrimento te faz mais forte.
Provavelmente você mesmo já disse isso em algum momento. O que não me mata me fortalece. Sofri muito, mas isso me fez quem eu sou. Sem essa dor eu não estaria aqui. A dor me ensinou. E cada uma dessas frases, embora pareça verdadeira quando você diz, embora produza essa sensação de ter encontrado significado em algo que não fazia sentido, é exatamente a mentira mais perigosa que os estoicos quebraram desde a raiz. Desde a mesmíssima raiz. Porque não é o sofrimento que te faz forte. É a dor. E são coisas completamente diferentes que a maioria confunde a vida inteira porque ninguém faz a separação para elas. A dor é a experiência direta, o golpe real, a perda real, o evento real que aconteceu no mundo físico, o momento onde algo externo te afetou de forma que você não podia evitar. E sim, a dor pode forjar. Quando você a enfrenta diretamente, quando a processa de forma ativa e deliberada, quando extrai sabedoria dela através de trabalho real, a dor te transforma em algo mais forte, mais sábio, mais capaz. A dor tem esse poder, quando a tratamos corretamente. Mas o sofrimento é o que acontece quando você não enfrenta a dor dessa forma. Quando você a evita, quando a enterra, quando a recria repetidamente sem processar ela de verdade, quando a carrega sem examinar ela, quando a mantém viva sem extrair nada dela. E o sofrimento não forja nada. Não te faz mais forte, não desenvolve seu caráter, não te transforma numa versão melhor de você. Só desgasta, só consome, só pesa, só drena a energia que você poderia estar usando para construir algo real na sua vida. Pensa nisso de forma concreta, não como conceito abstrato, como imagem real que você pode visualizar. Pensa em duas pessoas reais que enfrentaram exatamente o mesmo evento doloroso, exatamente a mesma traição, exatamente o mesmo nível de dano, exatamente as mesmas circunstâncias, nada diferente entre o que aconteceu com elas. A primeira pessoa enfrentou diretamente, não evitou, não fingiu que não aconteceu, não enterrou debaixo de camadas de distração. Examinou sem fugir, remexeu cada parte, entendeu por que aconteceu, entendeu quais sinais ignorou, entendeu o que precisava desenvolver internamente para navegar melhor o que viria depois. Extraiu as lições. Decidiu conscientemente como responder ao que aprendeu. Essa pessoa se forjou, porque transformou dor em sabedoria através de processo ativo e deliberado, porque a dor foi o fogo e a pessoa escolheu transformá-la em ferramenta em vez de se deixar queimar. Agora pensa na outra pessoa, a que enfrentou a mesma traição, mas não processou dessa forma, a que enterrou porque olhar doía demais, a que evitou porque enfrentar significava enfrentar coisas sobre si mesma que não queria ver, a que recriou repetidamente na mente sem examinar de verdade porque reviver a dor tinha se tornado um padrão automático que não sabia como quebrar. Essa pessoa não se forjou, se enfraqueceu, porque o sofrimento não se transformou em nada, não produziu sabedoria, não desenvolveu capacidades, não transformou nada. Só pesou, só drenou, só consumiu energia sem produzir nada em troca, só ocupou espaço mental que poderia ter sido usado para construir algo significativo. E a maioria de nós está mais perto da segunda pessoa do que da primeira. Não porque somos fracos, não porque não temos capacidade, mas porque ninguém nos ensinou a diferença entre enfrentar dor ativamente e deixá-la se transformar em sofrimento passivo. Ninguém nos deu as ferramentas, ninguém nos mostrou como fazer essa separação. Ninguém no nosso entorno próximo provavelmente fazia isso de forma que pudéssemos aprender observando. Sem esse ensinamento, sofremos acreditando que sofrer era necessário para crescer, acreditando que o peso que carregávamos estava produzindo algo valioso dentro de nós, quando na verdade era exatamente o que impedia o crescimento real. Os estoicos quebraram essa mentira desde o princípio. Desde o momento em que começaram a estudar a experiência humana de forma séria, separaram os dois processos. Não porque fossem mais inteligentes que a maioria,
mas porque se permitiram questionar algo que todos aceitavam sem pensar. Se permitiram perguntar: é verdade que o sofrimento produz algo, ou só a dor quando é processada corretamente? E quando fizeram essa pergunta, quando realmente a examinaram com honestidade, a resposta foi devastadora para a crença que todos mantinham. O sofrimento não produz nada. Só a dor processada ativamente produz transformação. E essa revelação mudou como os estoicos se relacionavam com tudo que acontecia com eles, porque paravam de buscar significado no sofrimento, paravam de acreditar que carregar peso sem examiná-lo estava produzindo algo valioso neles. E nessa liberdade da mentira, nesse momento onde paravam de acreditar que precisavam sofrer para crescer, podiam finalmente fazer o trabalho real, o trabalho de processar a dor ativamente, de examinar-la, de extrair o que ela tinha para ensinar, de transformar-la em sabedoria real em vez de deixar-la se transformar em peso permanente que não produzia nada. A prática que revela se você está sofrendo em vez de crescendo é direta e confrontadora. Pensa numa dor significativa que você experimentou, uma que ainda te afeta, uma que ainda tem peso quando você pensa nela. Agora se pergunta honestamente, sem desculpas, sem narrativa reconfortante: que sabedoria concreta eu extraí dessa dor? Não sabedoria teórica, não frases que me digo para me sentir melhor. Sabedoria concreta que posso nomear, que posso aplicar, que mudou como eu ajo na minha vida real. Que capacidade eu desenvolvi especificamente por ter enfrentado isso? O que eu entendo agora que não entendia antes de forma que posso usar de verdade? E se você não consegue articular respostas específicas para essas perguntas, se a dor simplesmente pesa, sem produzir nada concreto, então você não está crescendo com ela. Está sofrendo com ela. E esse sofrimento não está te forjando, nem te transformando, nem desenvolvendo nenhuma capacidade. Só está te consumindo. Só está te drenando, só está ocupando espaço mental que você poderia estar usando para construir algo real. E a diferença entre as duas opções não está em quanta dor você experimenta, não está na intensidade do que aconteceu com você, não está em se foi grave o suficiente para merecer transformação. Está na escolha que você faz depois, em se você enfrenta a dor ativamente e extrai dela, ou se deixa ela se transformar em sofrimento passivo que só desgasta. E essa escolha entre transformar e carregar é exatamente o que os próximos minutos vão revelar como fazer de forma concreta e aplicável. Porque os estoicos não só descreveram a diferença teórica, descreveram exatamente como fazer a conversão, passo a passo, de forma prática. E isso é o que vem. A dor que você já pagou pode ser sua para transformar em algo que te impulsione para frente. Ou pode ser sua para carregar indefinidamente, sem produzir nada exceto esgotamento e peso. Essa escolha existe. Ninguém te apresentou antes dessa forma, mas está aí. E está esperando que você a tome conscientemente. Quarta lição estoica. Toda vez que você revive a dor, está escolhendo se machucar de novo. Existe algo que você está fazendo que não sabe que está fazendo. Algo que acontece na sua mente toda vez que uma lembrança dolorosa aparece sem convite, toda vez que algo no seu dia te lembra remotamente de algo que te machucou, toda vez que nos momentos de silêncio sua mente decide ir automaticamente para aquele lugar que dói. E essa coisa invisível, essa ação automática que você repetiu durante anos sem perceber, é exatamente o que te mantém ferido por coisas que já pararam de acontecer há muito tempo. Você está reabrindo feridas que já estavam sarando. Não é outra pessoa que está reabrindo. Não é o mundo que está reabrindo. Não é a situação original que está reabrindo. Você está reabrindo. Toda vez. Sem perceber. Sem decidir conscientemente. Sem se dar conta de que naquele momento exato, você está escolhendo manter uma ferida aberta que já tinha começado a fechar. Sêneca alertava sobre algo específico sobre a memória que a maioria nunca entende completamente.
Algo que, quando você ouve pela primeira vez, parece extremo, parece quase cruel. Mas quando você pensa de verdade, quando aplica à sua própria experiência, te dá um golpe de clareza que poucos conceitos conseguem dar. A memória é uma arma que pode te destruir se você a deixar solta. Uma arma, não um arquivo neutro onde você guarda lembranças. Uma arma que pode te destruir. E a parte mais importante dessa frase não é que a memória é perigosa, é que você a deixa solta. Não é uma arma que outros disparam em você. Não é uma arma que a vida aponta para sua cabeça sem te dar opção. É uma arma que você mesmo deixa solta. Que você mesmo dá liberdade de ação. Que você mesmo não controla quando já poderia controlar. Quando você revive aquela situação dolorosa uma e outra vez na sua mente, não está pensando nisso para entender melhor. Não está processando de uma forma que eventualmente vai te libertar. Não está enfrentando para superar de uma vez por todas. Está escolhendo se machucar de novo, naquele momento exato, literalmente, sem metáfora, sem dramatização, porque sua mente não distingue completamente entre passado e presente quando tenta reviver experiências intensas. Seu sistema nervoso responde quase igual quando revive uma lembrança intensa e quando vive uma experiência real intensa. Seu corpo reage quase igual. As emoções que você sente são quase tão reais quanto as que sentiu quando o evento original aconteceu. Então, quando você revive aquele momento na sua mente, não é uma lembrança inocente que simplesmente passa por ali sem consequências. É uma ferida que você reabre, um golpe que você recebe, uma dor que você reexperimenta com quase a mesma intensidade de quando aconteceu pela primeira vez. E essa escolha de reexperimentar, mesmo que você não sinta como escolha porque se tornou algo tão automático que parece impossível de parar, é exatamente o que te mantém preso. Sêneca praticava algo específico para prevenir esse ciclo de reabertura constante. Quando percebia que sua mente começava a reviver eventos dolorosos, quando sentia que a memória estava começando a abrir aquela porta para a dor passada, ele observava, não alimentava, não seguia para onde queria ir, não permitia que se desenvolvesse em narrativa completa que ocupasse horas do seu pensamento. Simplesmente via, reconhecia pelo que era sem dar poder adicional. Ah, isso é uma lembrança, é passado, não está acontecendo agora, não tem poder real sobre mim neste momento. E nessa observação simples, nesse momento de ver sem alimentar, sem seguir, sem permitir que se desenvolva em narrativa completa, cortava o ciclo. Não perfeitamente, não sempre na primeira vez, não com imediatez absoluta. Mas toda vez que fazia isso, toda vez que escolhia observar em vez de alimentar, a ferida não se reabria naquele momento. E com o tempo, quando a ferida não se reabria repetidamente, começou a sarar de verdade. Não porque o tempo a sarou automaticamente. Não porque passou tempo suficiente, porque ele parou de reabri-la, porque parou de escolher reviver a dor quando a memória o levava até lá. E essa é exatamente a diferença entre o sofrimento que dura anos, porque é alimentado constantemente, e a dor que é processada e se transforma porque para de ser alimentada. A ferida sara quando você deixa sarar. E você deixa sarar quando para de escolher reabri-la toda vez que a memória a toca. Agora mesmo existem feridas em você que estão prontas para sarar. Feridas que estão prontas há meses, talvez há anos, que o corpo já quer fechar, que a mente já quer deixar ir. Mas não saram porque toda vez que o processo de cura começa, toda vez que o corpo começa a fechar essa ferida, você a reabre, sem perceber, sem decidir conscientemente. Através de uma lembrança que aparece, uma imagem que surge, um pensamento que chega automaticamente e te leva de volta ao momento onde tudo começou a doer. E nesse momento, nesse segundo onde você revive o que já passou, a ferida que estava fechando se abre de novo. E o ciclo recomeça, e recomeça, e recomeça, sem fim à vista. Mas existe algo que você precisa entender sobre esse ciclo. Não é inevitável,
não é parte da natureza humana que não pode ser mudada. Não é algo que simplesmente acontece com você sem que possa fazer nada. É um padrão que pode ser visto, um padrão que pode ser observado, um padrão que pode ser interrompido conscientemente quando você o vê pelo que é. Sêneca o interrompeu. Fez isso repetidamente durante toda a sua vida. Não perfeitamente, não sem falhar, mas com consistência suficiente para permitir que suas feridas sarassem de verdade. E você pode fazer o mesmo. Não amanhã, não quando estiver pronto, não quando passar tempo suficiente. Agora, neste momento, com a próxima vez que a memória te levar para aquele lugar. Nesse momento você tem a escolha: alimentar ou observar, reviver ou observar sem alimentar. E essa escolha, essa pequena escolha que parece insignificante naquele momento, é exatamente a coisa que separa as feridas que saram das que permanecem abertas eternamente. Sêneca também entendia algo mais sobre esse processo que é difícil de ouvir, mas necessário de entender. As feridas que não saram porque precisam de mais tempo. Saram quando você para de reabri-las. E se você está sofrendo há anos por algo que já passou há muito tempo, não é porque precisa de mais tempo para processar. É porque continua reabrindo a ferida toda vez que a memória a toca. E essa verdade, embora seja desconfortável, é exatamente a chave que abre a porta para a cura real. Quinta lição estoica: a dor te visita, mas o sofrimento se instala porque você convida. Existe uma imagem que você precisa ter completamente na mente para entender essa lição em toda a sua profundidade. Uma imagem que parece simples quando você descreve, mas que contém dentro dela toda a diferença entre estar preso e estar livre. Imagina que alguém bate na sua porta. Não é alguém que você conhece, não é alguém que você convidou, é alguém que simplesmente aparece, chega, bate, e você abre a porta. A pessoa entra, senta na sua sala, te machuca, te dói, te afeta de formas que você não esperava e não pediu. Mas depois, quando terminou de fazer seu trabalho, quando o que precisava fazer já está feito, se levanta, vai embora, sai pela porta, se torna parte do passado. Isso é a dor. Visita, faz seu trabalho, deixa sua marca, mas vai embora. Vai embora porque sua função foi temporária. Seu propósito foi determinado. Seu tempo com você tinha data de validade desde o início. Agora imagina outra coisa, uma coisa diferente. Essa mesma pessoa bate na sua porta, entra da mesma forma, te causa o mesmo dano, te dói da mesma forma, mas dessa vez não vai embora. Fica, senta confortavelmente, se instala, se muda para sua casa, traz suas coisas, ocupa espaço na sua casa que não deveria estar ocupando, toma recursos que não são dela, afeta cada parte da sua vida diária desde o momento em que se instalou, e permanece ali, na sua casa, na sua mente, no seu presente, ocupando espaço que já deveria estar livre, ocupando espaço que você precisa para viver, para crescer, para construir algo real. Isso é o sofrimento. E a diferença entre o primeiro e o segundo não foi o que fez a pessoa que chegou. Ambas causaram o mesmo dano. Ambas entraram da mesma forma. A diferença foi que você deu a chave da sua casa no segundo caso. Você o convidou a ficar. Você deu permissão para se instalar permanentemente. Você cedeu espaço que não precisava ceder. Não fez isso conscientemente. Não acordou um dia e disse: vou deixar essa dor se instalar permanentemente na minha vida. Não foi uma decisão deliberada dessa forma. Mas foi uma decisão. Uma decisão que você tomou em algum momento sem perceber. Uma escolha que você fez no meio da dor quando não tinha a clareza para ver o que estava escolhendo de verdade. Marco Aurélio entendia essa diferença melhor do que quase qualquer pessoa que já viveu. Não porque fosse mais inteligente que outros, mas porque enfrentou dor extrema repetidamente durante toda a sua vida e se obrigou a observar toda vez o que acontecia depois da dor. O que acontecia naquele momento, onde a dor deveria ir embora, mas não ia.
Enfrentou dor extrema repetidamente durante toda a sua vida inteira. Perdas devastadoras, traições de pessoas próximas, guerras que não escolheu, a morte dos seus próprios filhos, circunstâncias que teriam justificado completamente que o sofrimento se instalasse permanentemente. E toda vez que a dor chegou, toda vez que a visita devastadora bateu na sua porta, ele recebeu. Não evitou, não fingiu que não aconteceu, não fingiu que não afetou. Recebeu completamente. Abriu a porta, deixou a dor entrar, permitiu que fizesse seu trabalho. Mas não deu a chave, não deu permissão para se instalar permanentemente. A dor entrou, fez seu trabalho, e Marco Aurélio a observou fazer seu trabalho de um lugar de observação consciente, sem permitir que essa visita se tornasse residente permanente. Porque sabia algo que a maioria nunca aprende a entender. Se você dá a chave à dor, se permite que ela fique depois que seu trabalho terminou, o sofrimento se muda. Mas se você a observa fazer seu trabalho e depois a deixa ir, se não dá a chave que ela precisaria para ficar, a dor cumpre sua função natural e com o tempo se transforma em sabedoria. Não automaticamente, não sem trabalho, mas sim. E a diferença entre as duas opções não está na intensidade da dor que chegou. Não está em quanto você sofreu enquanto estava acontecendo. Está em quanto espaço você permite que essa experiência ocupe no seu presente depois que ela terminou de acontecer. Agora mesmo, existe algo que se instalou na sua mente que deveria ter sido visitante temporário. Algo que bateu na sua porta, entrou, fez seu trabalho devastador, mas em vez de ir embora, ficou. Ficou porque em algum momento você deu a chave sem perceber, sem decidir conscientemente, sem entender que naquele momento você estava escolhendo que a dor se tornasse sofrimento permanente que não tem data de validade. Talvez foi no momento onde a dor foi tão intensa que você não conseguia pensar em outra coisa. Talvez foi no momento onde alguém que devia te apoiar não apoiou. Talvez foi no momento onde você sentiu que se não ficasse com essa dor, significava que o que aconteceu com você não importava. Não importa porque você deu a chave, o que importa é que você pode recuperá-la. Não de forma dramática, não de forma instantânea, não através de um único momento de revelação que muda tudo de uma vez, mas através da prática constante de observar quando o sofrimento que já se instalou tenta se manter e conscientemente, passo a passo, retirar a chave que permitiu que ele ficasse. Marco Aurélio fez assim durante toda a sua vida. Não de forma perfeita, não sem falhar, não sem momentos onde o sofrimento recuperava espaço que tinha perdido. De forma constante, de forma repetida, de forma que cada dia era uma nova prática de observar e não permitir que o que já visitou se torne o que permanece. E essa constância foi exatamente o que transformou sua relação com a dor de forma real e permanente, de visitante devastador que fazia seu trabalho e ia embora, em vez de intruso permanente que destrói por dentro sem nunca sair. E você pode fazer o mesmo. Não precisa enfrentar guerras, nem pragas, nem a morte dos seus filhos para desenvolver essa capacidade. Só precisa observar. Só precisa ver quando a dor que já visitou tenta ficar. E só precisa, nesse momento, lembrar que a chave da sua casa é sua. Sempre foi sua. E no momento em que você a recupera, no momento em que reconhece que tem o poder de decidir quem se instala e quem não se instala na sua mente e no seu presente, o sofrimento que se mudou há tempo começa a ter menos espaço. Pouco a pouco, mas de verdade. Terceiro bloco. Aqui vai a adaptação ao português brasileiro. Sexta lição estoica. As pessoas que mais sofrem não são as que mais sentem dor, mas as que menos aceitam. Existe uma verdade que provavelmente vai te incomodar profundamente. Uma verdade que contradiz completamente como você interpreta o sofrimento dos outros e o seu. Uma verdade que, quando você ouve pela primeira vez, produz resistência imediata. Produz aquela sensação de, não, isso não pode estar certo, que aparece quando algo questiona uma crença que você manteve por muito tempo.
Uma verdade que os estoicos defendiam com absoluta clareza, mesmo que gerasse resistência em todos que a ouviam, mesmo que os deixasse desconfortáveis, mesmo que contradissesse o que todos ao redor acreditavam sem questionar. As pessoas que mais sofrem não são as que experimentaram mais dor, são as que menos aceitam que a dor aconteceu. Provavelmente você acabou de pensar em alguém que experimentou algo devastador e mesmo assim seguiu em frente. Em alguém que sofreu imensamente, que perdeu muito, que enfrentou circunstâncias que teriam justificado completamente ficar destruído e mesmo assim não ficou destruído por isso. E provavelmente você pensou, essa pessoa é mais forte que eu. Tem algo que eu não tenho. Se eu tivesse enfrentado isso, estaria completamente destruído. Mas não foi força superior o que a diferenciou. Não foi ter algo especial que outros não têm. Foi aceitação. Foi a capacidade de aceitar o que aconteceu como parte da realidade, sem tentar mudar algo que já não pode ser mudado. Epicteto ensinava isso com absoluta clareza, de um lugar que muito poucos podem falar com autoridade real. De um lugar onde a aceitação não foi opção teórica, mas necessidade de sobrevivência real. De um lugar onde, se não aceitasse o que não podia mudar, não existia outra forma de continuar vivendo sem se deixar consumir completamente. Como escravo, a maioria das coisas fundamentais da sua vida estava fora do seu controle. Sua localização, sua liberdade, sua família, seu futuro imediato. E diante desse nível de perda de controle, diante dessa quantidade de coisas que não podia mudar, não importa o quanto tentasse, Epicteto desenvolveu uma compreensão sobre a aceitação que a maioria nunca desenvolve, porque nunca enfrenta esse nível de necessidade real para desenvolvê-la. Ensinava isso com absoluta clareza. A aceitação não é se render, é se libertar. Essa frase curta que contém tudo dentro dela. A aceitação não é se render. Não é dizer não importa o que aconteceu comigo. Não é dizer estou bem com o que me fizeram. Não é minimizar a dor. Não é fingir que não doeu. Não é fingir que as circunstâncias foram justas quando não foram. É simplesmente reconhecer que aconteceu, que é real, que ocorreu, que não pode ser mudado retroativamente, não importa o quanto você deseje, que já não tem poder real exceto se você der esse poder através da rejeição constante. Porque toda vez que você se recusa a aceitar que algo simplesmente aconteceu, toda vez que continua dizendo, isso não deveria ter acontecido, toda vez que sua mente se revolta na injustiça do que ocorreu, você está alimentando o sofrimento. Você não está lutando contra o que aconteceu, já aconteceu. Não há luta possível contra o passado. Não há forma de mudá-lo retroativamente. Não há forma de reescrevê-lo através da rejeição. Você só está lutando contra a sua própria paz. Só está alimentando a narrativa de rejeição que transforma algo que já terminou em algo que continua te afetando. A dor mais brutal pode ser suportada quando você a aceita como parte da vida. Não como coisa boa, não como algo que merecia acontecer, não como experiência que você ama ou agradece. Como algo que simplesmente aconteceu, como parte da realidade que não precisa ser combatida porque já ocorreu, e a batalha contra algo que já ocorreu não pode ser vencida por ninguém. Mas a dor mais pequena pode te destruir se você se recusar a aceitar que simplesmente aconteceu e já não tem poder sobre você. Porque essa recusa, essa resistência constante à realidade do que ocorreu, transforma um evento temporário em sofrimento permanente. Não é a intensidade da dor que determina quanto você sofre. É a quantidade de aceitação ou rejeição que você deu depois. E Epicteto demonstrou isso das circunstâncias mais extremas possíveis. Foi escravo, não escolheu ser, não mereceu ser, não foi justo, não foi algo que deveria ter acontecido num mundo onde a justiça fosse real e funcionasse como deveria. Foi devastador, mas aceitou o que não podia mudar. E nessa aceitação, não perdeu nada que pudesse recuperar. Ganhou tudo que a resistência estava tirando dele.
Não aceitou a injustiça como correta. Não disse que estar escravizado estava bem. Não minimizou o dano que lhe fizeram. Aceitou o que aconteceu como fato real que já não podia ser mudado. E essa diferença entre aceitar a realidade de um evento e aceitar que esse evento estava certo é exatamente a distinção que a maioria nunca captura. Porque muita gente, quando ouve a palavra aceitação, pensa em se render, pensa em dizer que está bem algo que não está bem, pensa em trair a memória da dor que experimentou. Mas não é isso. É muito mais simples que isso. E muito mais poderoso. Você pode aceitar que te traíram sem aceitar que a traição estava certa. Você pode aceitar que perdeu sem aceitar que merecia perder. Você pode aceitar que doeu sem aceitar que tinha que doer. Você pode aceitar que foi injusto sem aceitar a injustiça como parte normal da vida. Nessa aceitação da realidade, sem aceitar a justiça dessa realidade, você encontra exatamente onde a liberdade do sofrimento vive. Porque a liberdade não vem de mudar o que aconteceu. Não pode vir daí porque o que aconteceu não pode ser mudado. A liberdade vem de parar de lutar contra algo que essa luta já não pode ser vencida. De redirecionar a energia que você gastava em resistir para algo que sim pode ser mudado. Para o presente, para o que vem, para as decisões que você tem na sua frente agora mesmo que sim estão dentro do seu controle real. Agora mesmo, existe algo na sua vida que você não aceitou como parte da realidade. Algo que continua gerando resistência interna toda vez que você pensa. Algo que continua te produzindo essa sensação de isso não deveria ter acontecido, que não te liberta, mas te mantém conectado à dor. E essa resistência, essa recusa em aceitar a realidade do que aconteceu, é exatamente o que transforma essa dor em sofrimento que não tem fim. Não porque a dor é tão grande, mas porque a resistência é tão constante. Epicteto também ensinava algo que parece contraditório, mas que quando você entende, tem uma lógica devastadora. A aceitação não enfraquece, fortalece. Porque a energia que você gastava em resistir a algo que não pode ser mudado, fica livre quando você aceita. E essa energia livre pode ser usada no que sim pode ser mudado. No seu presente, no seu futuro, nas coisas que sim estão dentro do seu poder real. Marco Aurélio praticava essa aceitação como disciplina diária, não como exercício espiritual abstrato, como ferramenta prática de sobrevivência mental. Toda manhã observava o que não podia controlar e conscientemente aceitava como parte da realidade, sem adicionar julgamentos de deveria ou não deveria. E nessa prática simples, nessa ação de observar e aceitar sem julgar, encontrava a energia que precisava para enfrentar o que vinha sem se deixar destruir pelo que já passou. E você pode fazer o mesmo. Não precisa enfrentar circunstâncias extremas para praticar isso. Não precisa ter sido escravo nem imperador. Só precisa observar o que há na sua vida que continua gerando resistência. O que continua produzindo essa sensação de isso não deveria ter acontecido. E conscientemente, sem dramatização, sem condenação, praticar e aceitar que sim aconteceu. Não como atitude de rendição, como ato de libertação, como decisão de parar de lutar contra algo que essa luta não pode ser vencida, e redirecionar toda essa energia para o que sim pode ser mudado, para onde sua vida realmente acontece, no presente, não no passado que não pode ser reescrito. Sétima lição estoica. Sua história sobre a dor decide se te liberta ou te enterra. Existe algo mais poderoso que a dor original que te causaram. Algo que não vem de fora, algo que ninguém mais criou, algo que não é responsabilidade da pessoa que te machucou, nem das circunstâncias que te colocaram nessa posição. Algo que você criou com sua própria mente, depois que o evento já terminou. Sua história sobre o que aconteceu. E essa história, essa narrativa que você construiu depois da dor, é o que verdadeiramente te destrói ou o que verdadeiramente te liberta.
Não foi o evento original que te quebrou completamente. Foi a história que você escreveu depois. A história que você construiu em volta dos fatos puros. A narrativa que sua mente anexa automaticamente a cada experiência significativa e que depois se torna a forma como você interpreta tudo que vem depois. Sêneca escreveu algo devastador sobre esse processo que a maioria nunca examina porque parece próximo demais, pessoal demais, íntimo demais para observar de fora. A narrativa que você constrói em volta do que aconteceu com você é o que verdadeiramente te destrói. Não o evento, a narrativa, não o que aconteceu, a história que você conta sobre o que aconteceu. Não os fatos puros, os fatos com todas as camadas de interpretação que você adiciona automaticamente por cima deles. E essa narrativa tem duas versões possíveis. Duas versões que produzem resultados absolutamente opostos na sua vida. A primeira é a narrativa da vítima. A história onde tudo foi injusto, onde ninguém entendeu, onde o mundo te falhou completamente, onde você merece compaixão perpétua pelo que aconteceu, onde outros são obrigados a reconhecer seu sofrimento antes que você possa seguir em frente. E essa narrativa parece verdadeira, parece justiça, parece reconhecimento legítimo da sua dor, parece a única forma de honrar o que você experimentou sem minimizar, mas te enterra, porque enquanto essa narrativa continuar rodando na sua mente, você continua sendo definido completamente pelo que aconteceu com você. Continua sendo a pessoa com quem fizeram aquilo. Continua sendo a pessoa que precisa que outros entendam seu sofrimento antes de poder viver. Continua sendo a pessoa cuja identidade está construída em volta da ferida, em vez de em volta do que escolheu fazer depois de receber a ferida. E essa identidade não te liberta de nada. Te mantém permanentemente conectado à dor. Te mantém permanentemente definido pelo que aconteceu com você. Te mantém permanentemente esperando algo dos outros que talvez nunca vai chegar. A segunda narrativa é completamente diferente. É a história onde o que aconteceu foi real e doloroso. Onde você não minimiza, onde não finge que não afetou, onde reconhece completamente o peso do que experimentou. Mas é a história onde isso não é o que te define. A história onde a dor foi o evento e você é a pessoa que escolheu conscientemente como responder a esse evento. A história onde você é o protagonista que processou, que examinou, que extraiu sabedoria e que seguiu em frente, não porque a dor não importou, mas porque decidiu que a dor não seria o capítulo final. Não seria o capítulo que define todos os outros. Não seria a coisa em volta da qual se organiza toda a sua vida. E essa segunda narrativa é a que te liberta. Não porque é mais positiva no sentido superficial, não porque te faz sentir bem imediatamente, não porque é mais confortável de sustentar, mas porque te devolve a posição de protagonista na sua própria história, em vez de te deixar como vítima permanente que espera que outros escrevam o final. Marco Aurélio entendia isso melhor do que quase qualquer pessoa que já viveu na história. Toda perda que enfrentou teve duas narrativas possíveis. A do imperador derrotado pelas circunstâncias que não pôde controlar. A história onde as perdas o venceram. A história onde foi vítima de um universo que não se importava com ele. A do imperador que processou as circunstâncias, que as examinou, que extraiu sabedoria delas e que continuou governando com clareza que seus inimigos não tinham. Escolheu a segunda. Não sempre. Não facilmente. Não sem momentos onde a primeira narrativa o consumia temporariamente. Mas a escolheu conscientemente quando podia, porque compreendia que a narrativa que escolhia não mudava os fatos. Não podia mudar que perdeu seus filhos, não podia mudar as traições, não podia mudar as guerras, mas mudava completamente como os fatos afetavam sua capacidade de viver e governar no presente. E essa capacidade, essa possibilidade de escolher a narrativa é exatamente a mesma que você tem agora mesmo. Você não é obrigado a manter a história da vítima.
Não é obrigado a continuar sendo definido pelo que aconteceu com você. Pode reescrevê-la, não mudando os fatos porque os fatos não podem ser mudados, mudando sua posição dentro da história. De vítima, que espera que outros reconheçam sua dor, para a protagonista que escolheu conscientemente como responder à dor que recebeu. E essa escolha narrativa é exatamente onde a diferença real entre sofrimento que te enterra e dor que te transforma vive. Sêneca também entendia algo mais sobre as narrativas que é difícil de ouvir, mas é fundamental para entender esse processo completamente. As narrativas não são neutras. Não estão simplesmente ali, sem produzir efeitos. Produzem efeitos reais, físicos, emocionais, no seu corpo e na sua vida toda vez que você as ativa. Toda vez que você ativa a narrativa da vítima, toda vez que revive essa história na sua mente, produz as mesmas respostas físicas e emocionais que produziu quando o evento original aconteceu. O mesmo estresse, a mesma tensão, a mesma dor emocional. E essas respostas, repetidas constantemente através da narrativa, afetam sua saúde, seus relacionamentos, sua capacidade de viver. Mas quando você ativa a narrativa diferente, quando ativa a história onde você é protagonista, que escolheu como responder, produz respostas diferentes. Mais calma, menos tensão, mais clareza. E essas respostas diferentes, produzidas através da narrativa diferente, afetam sua vida de formas reais e concretas. Não é teoria, não é filosofia abstrata, é a forma como sua mente e seu corpo respondem às histórias que você conta para si mesmo. E quando você entende isso, quando entende que as narrativas produzem efeitos reais, a escolha entre uma narrativa e outra se torna uma das decisões mais importantes que você pode tomar. Porque você não está só escolhendo como interpretar o passado, está escolhendo como vai funcionar seu presente. Está escolhendo que efeitos físicos e emocionais os eventos que já ocorreram vão produzir na sua vida atual. E essa escolha está completamente nas suas mãos. Sempre esteve. 8ª lição estoica: transformar a dor em sabedoria. É a única escolha que vale a pena fazer. Existem duas pessoas que enfrentaram exatamente o mesmo evento doloroso, exatamente a mesma traição, exatamente o mesmo nível de dano, exatamente as mesmas circunstâncias que produziram exatamente o mesmo nível de intensidade emocional no momento em que aconteceu. Nada diferente entre o que aconteceu com elas. Se você pudesse colocá-las lado a lado e comparar o que experimentaram, seriam idênticos. 5 anos depois, as duas pessoas existem em mundos completamente diferentes. Uma dessas pessoas ainda está destruída por isso. Ainda se sente quebrada, ainda deixa essa experiência definir cada decisão que toma, ainda é a pessoa com quem aconteceu aquilo, ainda carrega o peso sem ter extraído nada real dele. A outra pessoa, 5 anos depois, tem algo que a primeira não tem. Não tem mais dinheiro, não tem emprego melhor, não tem vida mais confortável em aspectos externos. Tem sabedoria. Sabedoria real, concreta, aplicável. Sabedoria que vem de ter examinado a dor de forma honesta e ter extraído dela o que tinha para ensinar. Não se recuperou mais rápido que a primeira pessoa. Não é mais forte naturalmente por alguma característica inata que a primeira não tem. Transformou a dor em sabedoria, deliberadamente, ativamente, conscientemente, através de trabalho real que não foi confortável, nem fácil, nem instantâneo. E essa conversão é exatamente a escolha que separa as duas pessoas 5 anos depois do mesmo evento. Marco Aurélio transformou cada traição, cada perda, cada golpe que experimentou em lições que escreveu nas suas meditações. Não fugiu da dor nem a ignorou. Não fingiu que não aconteceu. Não fingiu que as circunstâncias foram melhores do que foram. Converteu em algo útil, através de trabalho deliberado, através de exame honesto, através de extração consciente do que cada experiência tinha para ensinar. Porque entendeu algo fundamental sobre a dor que a maioria nunca compreende.
A única forma de a dor ter sentido é quando você extrai sabedoria dela. Não quando você a enterra, não quando a evita, não quando a recria repetidamente sem examinar. Quando você a pega, quando olha diretamente para ela, quando extrai o que ela tem para te ensinar, e quando a transforma em parte da sua sabedoria acumulada, que te permite navegar o que vem melhor do que antes. E essa prática, essa escolha deliberada de transformar dor em sabedoria, é exatamente o que você precisa entender como fazer de forma concreta. Não é complicado, não requer anos de estudo, nem educação especial, nem circunstâncias perfeitas. Mas requer honestidade brutal consigo mesmo. Quando uma dor for significativa, quando for real, quando ainda afetar de formas que você sente, você precisa se fazer 3 perguntas específicas. 3 perguntas que Marco Aurélio fazia toda noite quando escrevia suas meditações. 3 perguntas que transformavam cada experiência difícil em material de transformação real. Primeira pergunta: o que isso me ensina sobre mim mesmo? Não sobre a outra pessoa, não sobre as circunstâncias, sobre você mesmo, sobre seus padrões, sobre suas vulnerabilidades, sobre o que você precisa desenvolver internamente para navegar melhor o que vem depois desse momento. Que sinais você ignorou? Que limites você não estabeleceu? Que necessidades você não reconheceu? Que capacidades você precisa desenvolver que não tinha antes dessa experiência? Segunda pergunta: o que isso me ensina sobre outros e sobre como as pessoas funcionam? Não todas as pessoas específicas que estavam envolvidas. Como funcionam? Como se comportam? Que sinais mostram quando vão machucar? Como você pode reconhecer esses padrões no futuro para se proteger melhor? Terceira pergunta: como posso usar esses ensinamentos para navegar melhor o que vem? Não como forma de garantir que nunca aconteça algo similar. Isso não está no seu controle. Mas como forma de estar mais preparado, mais consciente, mais equipado internamente para enfrentar o que vier, sem se deixar destruir por isso. E quando você responder essas 3 perguntas honestamente, quando realmente se sentar com a dor e extrair as respostas sem desculpas, nem narrativas reconfortantes que permitem evitar a verdade, algo muda fundamentalmente. A dor já não é só peso. Se torna combustível. Não combustível de forma metafórica ou poética. Combustível real, material que você pode usar. Sabedoria que pode aplicar. Capacidades que desenvolveu que não poderia ter desenvolvido sem essa experiência específica. Marco Aurélio não escreveu suas meditações como terapia. Não as escreveu para se sentir melhor. Não as escreveu para processar emoções de forma superficial. As escreveu como prática de conversão, como forma deliberada e consciente de pegar cada experiência difícil e extrair dela tudo que tinha para ensinar antes de deixá-la ir. Cada perda se tornou lição sobre a impermanência das coisas que amamos. Cada traição se tornou lição sobre como avaliar as pessoas e como estabelecer limites apropriados. Cada erro se tornou lição sobre como melhorar decisões futuras. Não porque os eventos foram bons, não porque agradecia por eles, mas porque se recusou a se deixar destruir por eles sem extrair algo de valor. Se recusou a que a dor fosse só peso. E essa recusa, essa decisão de não permitir que a dor seja unicamente carga sem produzir nada, é exatamente a escolha que vale a pena fazer. Porque você tem 2 opções reais na sua frente quando a dor chega. Primeira opção: deixá-la ser só peso, só carga, só algo que te destrói sem produzir nada em troca, sem extrair sabedoria, sem desenvolver capacidades, sem transformar a experiência em algo que te impulsione para a frente. Segunda opção: transformá-la em sabedoria, através das 3 perguntas, através de exame honesto, através de extração deliberada do que tem para ensinar. A primeira opção é mais fácil, é mais confortável, requer menos energia, não requer enfrentar verdades desconfortáveis sobre você mesmo. A segunda opção requer trabalho, requer honestidade,
requer se sentar com a dor em vez de fugir dela. Mas a primeira opção te deixa exatamente onde você está, carregando peso sem produzir nada. E a segunda opção te transforma, de forma real, de forma concreta, de forma que você pode sentir e aplicar na sua vida. Marco Aurélio escolheu a segunda opção toda a sua vida. Não porque era mais fácil, mas porque era a única que produzia algo real em troca do preço que já tinha pagado. E essa mesma escolha está na sua frente. A dor você já pagou, já está, já aconteceu. A única pergunta real é se você vai extrair algo dela, ou se vai deixá-la ser só carga pelo resto do tempo que a carrega. E essa escolha, essa decisão de extrair ou não extrair, é exatamente a coisa que separa as pessoas que a dor transforma das pessoas que a dor simplesmente enterra. Nona lição estoica: o momento em que você decide parar de sofrer muda tudo. Existe um momento específico na vida de cada pessoa que sofreu. Um momento que não tem anúncio. Não tem música dramática de fundo. Não tem a sensação de que algo grande está prestes a acontecer. É um momento silencioso, quase imperceptível, quase tão pequeno que você pode passar por ele sem perceber se não estiver atento. Mas esse momento, esse segundo específico onde algo muda internamente, é exatamente o momento onde a liberdade real começa. Não é quando o tempo cura a ferida. Não é quando você esquece o que aconteceu. Não é quando encontra alguém novo que te faz sentir melhor. É quando você decide, conscientemente, deliberadamente, sem dramatização, nem anúncio, nem condições externas que produzam isso automaticamente. Quando você decide parar de alimentar o sofrimento. Os estoicos não esperavam que o tempo curasse as feridas. Não ficavam sentados passivamente esperando que os dias que passavam produzissem cura automaticamente. Não acreditavam nessa ideia popular de que o tempo cura tudo, porque observavam a realidade e viam que não era verdade. Viam pessoas que passavam décadas sofrendo por eventos que aconteceram há muito tempo. Viam que o tempo só passava sem produzir cura automática. Viam que os que curavam não curavam pelo tempo, mas por uma decisão que tomavam em algum momento. E essa observação, essa forma honesta de ver a realidade sem romantizá-la, os levou a uma conclusão devastadora para a crença popular, mas libertadora para quem a entendia de verdade. Não é que o tempo cura, é que em algum momento, depois que o tempo passa, você toma a decisão de parar de alimentar esse sofrimento. E essa decisão é o momento real onde começa a sua liberdade. Não um momento onde o tempo foi suficiente, não um momento onde as circunstâncias mudaram, não um momento onde algo externo produziu a mudança. O momento onde você decidiu internamente. Marco Aurélio entendia isso melhor do que quase qualquer pessoa que já escreveu sobre o sofrimento humano. Escreveu algo que parece simples, mas que contém dentro dele uma verdade que a maioria não captura completamente. A decisão consciente de soltar é o momento onde o sofrimento deixa de ter poder, não a decisão de esquecer, não a decisão de fingir que não aconteceu, a decisão de parar de alimentá-lo conscientemente. Essa distinção entre soltar e esquecer é fundamental, porque a maioria, quando ouve "você precisa soltar", interpreta como "você precisa esquecer", como "você precisa fingir que não aconteceu", como "você precisa trair a memória da dor que experimentou". Mas não é isso. Soltar não é esquecer. Soltar é parar de alimentar, parar de recriar, parar de dar energia ao presente através do replay constante do passado. Você pode lembrar completamente o que aconteceu sem alimentar. Pode ter a memória clara e completa sem dar poder sobre seu presente. Porque a lembrança sem alimentação é simplesmente um fato do passado que existe na sua memória sem ter poder real sobre como você vive agora. Mas a lembrança com alimentação constante é uma ferramenta que destrói seu presente toda vez que você a ativa. E a diferença entre as duas não está na lembrança em si, está no que você faz com essa lembrança quando ela aparece. Se você alimenta,
se segue, se permite que se desenvolva em narrativa completa, que te consome emocionalmente, continua tendo todo o seu poder. Se você observa, se reconhece como parte do passado, se conscientemente decide não alimentar naquele momento, perde poder. Não instantaneamente, não completamente de uma vez, mas perde. E a cada vez que você escolhe não alimentar, perde mais. E eventualmente, depois de vezes suficientes escolhendo não alimentar, a lembrança existe, mas não destrói. Existe como parte da sua história, parte do que você experimentou, parte de quem você é, mas não como coisa que te controla, não como coisa que decide como você vive seu presente. Agora mesmo você provavelmente está pensando, mas não é tão fácil quanto simplesmente decidir. E você tem razão parcialmente. Não é fácil. Não é instantâneo. Não é uma coisa que você faz uma vez e pronto. É uma prática que se repete, uma prática que você falha às vezes, uma prática que requer consistência mais do que perfeição. Mas é possível, é completamente possível. E a evidência de que é possível está exatamente nos estoicos que a praticaram durante suas vidas inteiras. Marco Aurélio perdeu seus filhos, perdeu pessoas que amava, enfrentou circunstâncias que teriam justificado completamente ficar consumido pelo sofrimento o resto da vida. E não ficou consumido, não porque foi imune à dor, mas porque praticou a decisão consciente de não alimentar o sofrimento repetidamente até que essa prática se tornasse algo que conseguia fazer com consistência. Epicteto foi escravo. Enfrentou humilhação e perda de uma forma que a maioria não consegue imaginar, e não ficou destruído por isso. Não porque esqueceu, mas porque em algum momento tomou a decisão de parar de alimentar o sofrimento que essa dor produziu. Sêneca enfrentou exílio, enfrentou perdas devastadoras, enfrentou sua própria morte forçada, e até o final manteve a capacidade de observar sem alimentar, de lembrar sem se destruir, de manter a decisão consciente de não permitir que o sofrimento tome controle do seu presente. Não porque foram pessoas extraordinárias que não estão disponíveis para nós como modelo, porque praticaram, repetidamente, consistentemente, com falhas no meio, com momentos onde o sofrimento recuperava espaço temporariamente, mas com a prática constante de voltar à decisão toda vez que a perdiam. E você pode fazer o mesmo. Não precisa enfrentar circunstâncias extremas para começar essa prática. Só precisa observar, só precisa perceber quando o sofrimento que já se instalou tenta se manter através do replay constante do passado. E nesse momento, nesse segundo específico onde você percebe que está alimentando algo que já deveria estar processado, tomar a decisão consciente de não alimentar, não de esquecer, não de fingir que não afeta, de não alimentar naquele momento específico, e repetir essa decisão, uma e outra vez. Não importa quantas vezes você a perca temporariamente, porque toda vez que você a recupera, toda vez que volta a tomar essa decisão, o sofrimento perde um pouco mais de poder. E eventualmente, depois de vezes suficientes, o momento onde você decidiu parar de alimentar se torna o momento onde a liberdade real começou. Não dramaticamente, não com música de fundo, não com a sensação de que algo grande mudou. Silenciosamente, gradualmente, mas de verdade. E essa realidade, essa mudança silenciosa que a prática constante de decidir produz, é exatamente o que os estoicos descobriram e o que você pode descobrir também. Sêneca também entendia algo mais sobre essa decisão que é importante considerar antes de tentar. A decisão não é perfeita desde o início. Não é que um dia você acorda e já não alimenta. Não é que a decisão produz resultado imediato que não pode ser revertido. É um processo onde você falha, onde recupera, onde falha de novo, onde recupera de novo, mas onde cada recuperação é mais rápida que a anterior, onde cada falha produz menos dano que a anterior, onde cada prática da decisão fortalece sua capacidade de sustentá-la na próxima vez. E essa progressão, essa melhora gradual que vem da prática repetida,
é exatamente a forma como a liberdade real se constrói. Não de uma vez, não instantaneamente, mas de verdade, concreta, verificável. E o momento onde começou não foi quando tudo mudou. Foi quando você decidiu pela primeira vez tentar não alimentar. Esse foi o momento, esse foi o início. E desde esse momento, tudo que vem é prática de sustentar essa decisão. Uma prática que os estoicos dominaram. Uma prática que você pode dominar. Se decidir começar. 10ª lição estoica. A dor que você não processa se transforma no sofrimento que você não consegue explicar. Existe algo que ninguém ao seu redor entende. Algo que quando você tenta explicar, não encontra palavras. Algo que quando você pergunta, por que estou assim? A resposta não vem. Não vem porque não há resposta óbvia. Não vem porque para você mesmo não faz sentido. Essa ansiedade que aparece sem razão aparente. Essa tristeza que chega sem que nada externo a produzisse. Esse vazio que parece permanente, não importa quantas coisas boas estejam acontecendo na sua vida. Essa sensação de que algo está errado, mas você não sabe o que está errado exatamente. Não é imaginação, não é fraqueza, não é algo que simplesmente acontece com você sem origem, nem causa, nem explicação real. É exatamente aquela dor antiga que você nunca processou. Transformada em sofrimento silencioso que te consome lentamente, sem que você perceba conscientemente, sem que você consiga conectar com o que originalmente a produziu. Epicteto ensinava isso com absoluta clareza. O que você não enfrenta, não desaparece, só se disfarça, só muda de forma, só se transforma em algo diferente que você não consegue identificar como o que originalmente foi. Isso que você não enfrenta não vai embora. Não se resolve só pela passagem do tempo. Não se resolve por distração. Não se resolve por ignorar. Só se disfarça. Se transforma em ansiedade que não tem origem aparente, em tristeza que não tem causa óbvia, em vazio que não tem explicação racional, em padrões de comportamento que você não entende por que repete. E essa transformação, essa conversão de dor não processada em sofrimento irreconhecível, é exatamente o que está acontecendo em muitas pessoas que vivem se sentindo mal sem entender por quê. Porque a dor original pode estar enterrada debaixo de anos de distração, debaixo de camadas de já superei, que nunca foi verdade, debaixo da superfície de uma vida que parece funcionar externamente, mas que internamente carrega um peso que não tem nome. Pensa nisso de forma concreta. Quando você era criança ou quando era mais jovem, pode ter acontecido algo que doeu intensamente. Algo que naquele momento você não tinha as ferramentas para processar, não tinha a maturidade, não tinha o apoio, não tinha a capacidade de enfrentar diretamente. Então você enterrou, ou evitou, ou simplesmente deixou ali sem examinar porque examinar significava enfrentar algo que dava medo demais de enfrentar naquele momento. E ficou ali, enterrado, evitado, não examinado, mas não desapareceu. Só ficou mais profundo, só ficou mais invisível, só se transformou em algo diferente que você não consegue reconhecer como o que originalmente foi. E agora, anos depois, essa coisa que você enterrou se manifesta como essa ansiedade inexplicável, como essa tristeza sem razão, como esse vazio que você não consegue preencher com nada externo que tente. Não porque você é fraco, não porque algo está fundamentalmente quebrado em você, porque existe algo que você não processou que precisa ser processado, não ignorado, não enterrado mais fundo, não tratado com distração, processado, examinado, enfrentado diretamente de formas que não foi possível quando aconteceu originalmente. Epicteto também entendia que esse processo de desenterrar e enfrentar não é simples nem confortável. Não é algo que você pode fazer de forma superficial e fingir que foi suficiente. Não é algo que um único momento de reflexão pode resolver se a dor original foi profunda e está enterrada há anos. Requer disposição para enfrentar coisas desconfortáveis.
coisas que você enterrou precisamente porque eram desconfortáveis demais de enfrentar quando as enterrou. Mas esse desconforto, essa resistência que você sente quando tenta examinar algo que está evitando há anos, é exatamente o sinal de que você está no lugar certo. Porque o que dói examinar é precisamente o que mais precisa ser examinado. E quando você examina, quando enfrenta diretamente, quando processa de forma real e honesta, algo que estava disfarçado há anos começa a perder seu poder. A ansiedade inexplicável começa a ter explicação. A tristeza sem razão começa a ter razão. O vazio começa a ter nome. E quando essas coisas têm nome, quando você consegue ver pelo que realmente são, quando consegue conectá-las com sua origem, você pode fazer algo a respeito. Não precisa esperar que desapareçam sozinhas. Não precisa continuar vivendo com o peso de algo que não entende. Pode enfrentar, pode examinar, pode transformar em algo processado em vez de algo que continua funcionando das sombras. Marco Aurélio entendia exatamente essa conexão entre dor não processada e sofrimento invisível. Quando observava nos outros essa tristeza sem razão, essa ansiedade que não tinha origem aparente, não via como doença sem solução, via como sinal, como indicador de que algo embaixo precisava ser examinado. E quando via em si mesmo, quando percebia essas sensações que não tinham explicação óbvia, fazia o trabalho de buscar a origem, de desenterrar, de examinar, de enfrentar o que estava debaixo da superfície, porque compreendia que a superfície nunca era o problema real. O problema real sempre estava embaixo, enterrado, disfarçado, funcionando de um lugar que não podia ser visto sem decidir olhar. E essa decisão de olhar, de enfrentar o que estava embaixo, era exatamente a coisa que produzia libertação real. Não a libertação superficial de se sentir melhor temporariamente. A libertação profunda de entender por que você estava se sentindo como se sentia. E uma vez que você entende, uma vez que vê a origem, uma vez que conecta o sofrimento atual com a dor original que o produziu, você pode fazer o trabalho real de processar. Não de enterrar de novo. Não de ignorar de forma nova, mais sofisticada. De processar, através das mesmas ferramentas que os estoicos descreveram durante todo esse tempo que você ouviu. A separação entre evento e julgamento. A prática de observar sem alimentar. A extração de sabedoria através das 3 perguntas. A decisão consciente de não permitir que a dor não processada continue funcionando das sombras. Todas essas ferramentas que você já conhece, que já entende como funcionam, são exatamente as ferramentas que você precisa usar para enfrentar essa dor enterrada que se transformou no sofrimento que você não consegue explicar. Não precisa de ferramentas novas. Não precisa de métodos diferentes. Não precisa esperar que as circunstâncias sejam perfeitas. Precisa de disposição para olhar para baixo, quando a parte mais confortável seria continuar olhando para frente, fingindo que não há nada embaixo. Porque há algo embaixo. Na maioria dos casos há algo embaixo. E isso que está embaixo está produzindo exatamente essas sensações que você não consegue explicar. Quando você vê, quando enfrenta, quando processa, as sensações mudam. Não imediatamente, não de forma mágica, mas de verdade, concreta, verificável. Epicteto fechou sobre isso com uma verdade que você precisa carregar consigo deste momento em diante. A dor que você não processa se transforma no sofrimento que você não consegue explicar. Mas quando você a enfrenta, quando olha diretamente para ela, quando a processa de forma real, o sofrimento que não tinha nome começa a ter nome. E o que tem nome pode ser enfrentado. E o que pode ser enfrentado pode ser livre. Essa progressão de invisível a visível, de sem nome a com nome, de não enfrentável a enfrentável, de não livre a livre, é exatamente o caminho que te espera se você escolher trilhá-lo. Não é longo, não é impossível, não requer circunstâncias perfeitas. Só requer sua disposição de olhar para onde você não olhou durante muito tempo, e nesse lugar você vai encontrar exatamente o que precisava encontrar há muito tempo.
A escolha que muda tudo. Você chegou ao final dessas 10 lições estoicas sobre dor, sofrimento e a escolha que separa os dois. E se você foi honesto consigo mesmo durante todo esse tempo que ouviu, algo mudou. Não dramaticamente. Não de forma que você sinta que tudo se resolveu instantaneamente. Mas algo se moveu. Algo dentro de você que estava há muito tempo num lugar fixo se moveu mesmo que só um pouco. E essa pequena quantidade de movimento é exatamente onde a mudança real começa. Porque a mudança real nunca começa de forma grande. Sempre começa pequena. Sempre começa num momento que parece quase insignificante. Num momento onde você observa em vez de alimentar. Num momento onde você separa o evento do julgamento. Num momento onde você decide não permitir que a lembrança te leve ao mesmo lugar de sempre. Num momento onde você reconhece que o que está sentindo tem origem e que essa origem pode ser enfrentada. Num momento onde você toma a decisão consciente de não alimentar o sofrimento. Agora mesmo, neste momento onde o vídeo termina e a vida cotidiana volta a ocupar sua atenção, você provavelmente vai ter a tentação de deixar para lá. De pensar, sim, interessante, mas na prática é difícil, e continuar vivendo exatamente como vivia antes de isso começar. E essa tentação é completamente normal. É o que a maioria faz quando ouve algo que desafia padrões que manteve durante anos. Porque os padrões são confortáveis. São conhecidos, não requerem energia para mantê-los. E mudar requer energia, requer consciência, requer a prática constante de observar e decidir que os estoicos descreveram durante todo esse tempo. Mas existe algo que você precisa lembrar nesse momento de tentação. O sofrimento que você carrega tem um custo. Não um custo teórico, um custo real, concreto, que você pode medir em como afeta sua vida todo dia. Te consome energia, te rouba presente, te afeta relacionamentos. Te limita de formas que você não vê porque está tão acostumado ao peso que já não percebe como peso. E esse custo não vai diminuir só porque o tempo passa. Só vai diminuir se você tomar a decisão de começar a diminuí-lo. Marco Aurélio entendeu isso desde o início da sua prática filosófica. Não praticou os princípios estoicos porque se sentiam bem imediatamente. Não praticou porque produziam resultados instantâneos visíveis. Praticou porque entendeu que a alternativa, continuar deixando o sofrimento funcionar sem intervir conscientemente, tinha um custo que ele não estava disposto a pagar indefinidamente. E essa compreensão do custo, essa forma honesta de ver o que o sofrimento realmente te tira, é exatamente o que você precisa ter presente quando a tentação de deixar para lá chegar. Porque você pode deixar para lá. Ninguém vai te obrigar a praticar o que ouviu. Ninguém vai te forçar a observar. Ninguém vai te fazer tomar a decisão consciente de não alimentar. É completamente sua escolha. Mas o que você ouviu durante esses minutos é verdade. O sofrimento é uma escolha que você toma repetidamente sem reconhecê-la como tal. A dor se transforma em anos de sofrimento através de julgamentos automáticos que sua mente anexa sem que você decida conscientemente. Sofrer não te faz mais forte, só te desgasta sem produzir nada. Toda vez que você revive a dor, está escolhendo se machucar de novo. O sofrimento se instala porque você dá a chave. As pessoas que menos aceitam são as que mais sofrem. Sua história sobre a dor decide tudo. A conversão de dor em sabedoria é a única escolha que produz algo real. O momento onde você decide parar de alimentar é onde a liberdade começa. E a dor que você não processa se transforma no sofrimento que você não consegue explicar. 10 verdades. 10 lições que os estoicos descobriram enfrentando o pior. 10 lições que agora são suas. Não porque você as memorizou, não porque as repete como frases bonitas, mas porque as aplica. Nos momentos pequenos do dia onde a escolha existe. Nos momentos onde a lembrança aparece e você pode alimentá-la ou observá-la.
Nos momentos onde o julgamento automático tenta rodar e você pode vê-lo ou deixá-lo funcionar. Nesses momentos pequenos, nesses segundos que parecem não importar, está exatamente onde sua liberdade real se constrói. Sêneca disse algo no final da sua vida que resume absolutamente tudo que você ouviu hoje. Não é a dor que te quebra, é o que você decide fazer com ela. Essa é a verdade completa, numa única frase. Não é o que aconteceu com você, é o que você decide fazer depois que aconteceu. Não são as circunstâncias, são as escolhas que você faz diante das circunstâncias. Não é a dor, é a relação que você constrói com a dor. E essa relação está completamente nas suas mãos. Sempre esteve. Desde o momento em que a dor chegou e você deixou o sofrimento se instalar, a escolha estava ali. Só que ninguém te mostrou até agora. Mas agora você vê. E o que você faz com essa visão é exatamente o mesmo que falamos esse tempo todo. Uma escolha. Sua escolha. Agora mesmo. Não amanhã. Não quando você estiver pronto. Não quando as circunstâncias forem melhores. Agora. Neste momento onde o vídeo termina e a vida volta. Neste momento onde você pode pensar, interessante mas não para mim, e continuar igual. Ou neste momento onde você pode pensar, vou observar, vou ver, vou tentar não alimentar na próxima vez que a lembrança chegar. A segunda opção não muda tudo instantaneamente, mas começa algo, e esse algo, esse início pequeno que parece quase insignificante, é exatamente onde todas as pessoas que os estoicos conheciam como exemplo de liberdade real começaram. Num momento pequeno, numa escolha pequena, numa decisão que ninguém mais viu, mas que mudou absolutamente tudo daquele ponto em diante. Essa mesma escolha está na sua frente, agora mesmo, e é sua. Sua voz é essencial aqui mais do que você imagina. Cada reflexão que você compartilha fortalece e eleva esta comunidade. Porque este não é um espaço qualquer, é um círculo de mentes que escolhem viver com consciência, com disciplina e com caráter. Cada um de vocês deixa uma marca, e a reflexão que receber mais apoio será fixada como estandarte deste lugar, não como enfeite, mas como um lembrete do tipo de guerreiro que decide pensar, sentir e agir com clareza estoica. Porque esta é uma comunidade que não foge da dor, atravessa a dor com coragem. Uma comunidade que não busca consolo barato, busca sabedoria. Uma comunidade que não se quebra diante da adversidade, transforma-a em força. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já está mudando. Algo despertou, algo está pedindo mais. Por isso, antes de sair, vá até a descrição. Lá você encontrará os caminhos que preparamos para que continue fortalecendo a sua mente. Eles não estão ali por acaso. Cada um foi criado para ajudar você a aprofundar, a se fortalecer por dentro e a voltar sempre que precisar para esse lugar onde nada e ninguém consegue tirar a sua paz. Assinar o canal não é um favor ao podcast. É um ato de respeito por si mesmo. É decidir que você não quer voltar a viver no piloto automático. É comprometer-se a pensar de outro modo, a sentir com mais ordem, a viver com mais intenção. Porque toda segunda, quarta e sexta, publicamos reflexões feitas para acompanhar você quando a vida pesa, quando a mente agita, quando você precisa de uma palavra que lembre quem você é. Não nos seguir é correr o risco de perder exatamente a lição de que você pode precisar no seu momento mais difícil. E se você escolher ir um passo além, se decidir tornar-se membro, entenda algo com total clareza. Você não está doando, você está sustentando uma missão. É graças a você que essa chama não se apaga. É graças a você que podemos continuar expandindo o estoicismo como refúgio para milhões de pessoas que hoje lutam para não desistir. Seu apoio mantém este podcast vivo, forte e em crescimento. Você não é um espectador, é parte do pilar que sustenta esta comunidade. Nos vemos no próximo encontro do Estoicismo para Vencedores, onde continuaremos explorando as riquezas da sabedoria estoica aplicada à vida cotidiana. Enquanto isso, aproveite as sessões recomendadas que você encontrará na descrição
para continuar o seu caminho. E até que nos encontremos novamente, não esqueça disto: você é o dono da sua percepção, o guardião da sua paz e o guerreiro da sua própria batalha. Esse é o legado do estoicismo. Essa é a arte de tornar-se invencível.